Olá, galera do nono ano. Eu espero que vocês estejam bem, que as suas famílias estejam bem, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra e sobre o governo de Gaspar Dutra, certo? Já que a gente acabou a Era Vargas, a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo. Por que a participação do Brasil da Segunda Guerra é importante agora? Porque é legal para a gente entender que a participação do Brasil nessa guerra fez parte, é um dos motivos da queda de Getúlio Vargas, certo? Depois ele vai voltar ao poder, mas a princípio ele vai ter que renunciar, ele vai ter que sair por conta desse lance da participação do Brasil na Segunda Guerra. Vamos lá. Durante os 2 primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, o Brasil, ele manteve uma política externa ambígua. O que isso significa? Ele tinha negócios tanto com a Alemanha quanto com os Estados Unidos. Então, o Brasil, e fora que Getúlio Vargas tinha uma certa simpatia pelos regimes fascistas. Então, o Brasil, ele vai ficar naquela, sem se posicionar oficialmente, certo? Só que a partir de 1941, o governo brasileiro vai fazer acordos para apoiar os aliados, a Inglaterra, a França, a Rússia e depois os Estados Unidos. Em troca desses acordos, o governo dos Estados Unidos vai financiar a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, certo? O governo brasileiro, a princípio, não manda soldados e passa a fornecer borracha e minério de ferro para os aliados, certo? Ele também permite, o Getúlio Vargas, que militares estadunidenses usem bases militares no Nordeste do Brasil, certo? Os nazistas vão reagir afundando navios brasileiros. Então, em 1942, o governo do Brasil declara guerra oficialmente ao eixo Japão, Alemanha, Itália. Lembra disso? Em 1944, é montada a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e é deslocado milhares de soldados para lutar na Itália, certo? Então, a participação do Brasil na Segunda Guerra não é na Alemanha, é na Itália. A Segunda Guerra, ela não vai afetar só a vida dos brasileiros que lutaram na Europa, tá, galera? Por exemplo, os imigrantes alemães, italianos, japoneses que viviam no Brasil, eles foram proibidos de falar sua língua e muitos foram presos. O clima de guerra, pra vocês terem uma noção, ele repercutiu até no futebol. O governo brasileiro, ele proibiu nomes de clubes que homenageassem os países inimigos. Então, em São Paulo, o clube Palestra Itália mudou seu nome para Palmeiras. E em Belo Horizonte, o clube Società Esportiva Palestra Itália mudou o nome para Cruzeiro. Então, a participação do Brasil na Segunda Guerra afeta até os times de futebol. Bom, o Getúlio Vargas, terminada a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que o Getúlio Vargas ele está sob o regime do Estado Novo, ou seja, há uma ditadura. E fica um pouco, digamos que, esquisita a ideia de que ele lutou do lado dos países que estavam lutando pela democracia na Segunda Guerra e no Brasil ele tem uma ditadura. Então começa uma pressão, os opositores dele começam a usar isso como uma pressão assim para que ele saia do cargo. Ele sai, tem eleições em 1946 e ele indica Eurico Gaspar Dutra, certo? Que é quem ganhou as eleições. Então, a gente vai ver um pouco do que aconteceu, agora a gente vai ver, no governo de Eurico Gaspar Dutra. O que acontece? Nessa época, foram eleitos também deputados e senadores de vários partidos políticos. E eles formaram uma Assembleia Constituinte, porque o Brasil vinha com a Constituição ditatorial do Estado Novo. Então, eles tinham que fazer uma nova Constituição mais democrática, né? Vamos ser realistas. Então, essa Assembleia se reúne e em 2 de fevereiro de 1946 e 7 meses depois é promulgada a nova Constituição. O que acontece? Essa Constituição ela defendia o país como uma república democrática com 3 poderes que a gente já conhece bem, certo? Legislativo, executivo, judiciário, que passam a funcionar com mais independência uns dos outros, certo? A liberdade de pensamento, de crença religiosa, de expressão, de locomoção e de associação de classe,
certo? E o direito a voto para todos os brasileiros de ambos os sexos maiores de 18 anos. Porém, aqui tem um parênteses, tá? Não podem votar os analfabetos, que na época eram 50% da população brasileira, e também não podem votar os militares de baixa patente, como cabos e soldados. Certo? Preservava e ampliava os direitos trabalhistas, todos eles criados entre 1930 e 1945, e garantiu o direito à greve, certo? Houve um alinhamento com o bloco dos Estados Unidos, porque aqui eu tenho, é um assunto que a gente vai ver ali na frente, mas eu tenho no mundo um clima de Guerra Fria, ou seja, uma divisão ideológica entre países socialistas e países capitalistas, né? Os socialistas liderados pela União Soviética, os capitalistas liderados pelos Estados Unidos. Então, o Brasil vai ter um alinhamento com os Estados Unidos, certo? Com o bloco capitalista, nesse contexto de Guerra Fria. Isso vai fazer com que o Brasil rompa relações com a União Soviética em 1947. Não há mais relações diplomáticas entre Brasil e União Soviética, certo? E há a proibição, ou seja, o Partido Comunista Brasileiro vai para a clandestinidade novamente. Só que daí, galera, por conta da inflação, o governo diz que não pode aumentar os salários, ou seja, o salário mínimo não pode ser aumentado, porque tem muita inflação, porque é aquela historinha que a gente conhece, certo? O que acontece? Por conta disso, explodem greves no Brasil inteiro. O que leva o governo a suspender de novo o direito à greve, certo? E a intervir em sindicatos. Ou seja, uma conquista da Constituição já é perdida logo em seguida quando o negócio aperta. Bom, o Dutra ele vai facilitar as importações de produtos de consumo, geladeira, TV, brinquedo, automóvel. E isso vai ser muito ruim, porque isso vai diminuir o incentivo à indústria nacional e vai fazer o Brasil gastar em 2 anos quase 40% das reservas que a gente tinha em moeda estrangeira, né? Além disso, a elaboração de um plano que chama SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, certo? Entretanto, não tinha recurso suficiente, não tinha dinheiro suficiente para executar esse plano de governo, certo? Então, apenas algumas das medidas propostas foram concretizadas. Porém, por que é importante o plano SALT, galera? Porque foi o primeiro plano de governo realmente esquematizado no Brasil, certo? Então, há um plano econômico de desenvolvimento para o país. Então, embora ele não tenha dado certo, é a primeira vez que se tem mesmo um plano de governo para tentar desenvolver o país, certo? Então, era isso, tá? Até o próximo vídeo. No próximo vídeo, a gente vai continuar falando dos governos até chegarmos ao golpe militar de 64. Beijo para vocês e até!